Oração da noite. Paz para descansar e entregar as batalhas a Deus. A noite chega, e com ela um convite silencioso. Repousar não apenas o corpo, mas também a alma. Há quem deite a cabeça no travesseiro e, em vez de descanso, encontre lembranças do dia, cobranças da mente, batalhas internas que parecem não cessar. É nesse momento de vulnerabilidade que surge a pergunta essencial: por que insistimos em carregar sozinhos o peso que Deus nos pede para entregar? A resposta não está em silenciar a mente à força, mas em transformar a escuridão da noite em um templo invisível, onde a fé se torna o fio condutor para o verdadeiro descanso. Imagine que cada preocupação acumulada durante o dia fosse uma pedra colocada em suas mãos. Ao tentar dormir, você percebe o quanto elas pesam e como impedem que você encontre serenidade. Mas, ao elevar o pensamento e permitir que a oração abra o caminho, essas pedras começam a se desfazer, uma a uma, deixando espaço para a leveza. Esse ato simples de confiar no amparo divino transforma a noite em um encontro sagrado. Allan Kardec nos ensinou que a vida material não está separada da espiritual. São camadas que se entrelaçam, influenciando nossos pensamentos, nossas emoções e até mesmo a forma como descansamos. Ao final do dia, quando o corpo pede pausa, o espírito continua ativo, refletindo, questionando, buscando respostas. É por isso que a oração da noite não é apenas um hábito religioso, mas uma ferramenta de autoconhecimento. Ela nos coloca frente a frente com nós mesmos e, ao mesmo tempo, nos conecta ao amor maior que governa a vida. Esse momento não precisa ser solitário. É possível sentir que uma presença nos envolve, como se braços invisíveis sustentassem o coração cansado. Cada palavra dita em prece é um passo em direção à paz. Cada respiração consciente é uma prova de que podemos entregar as batalhas ao Pai Celestial sem medo. Quando fazemos isso, não apenas adormecemos, mas despertamos para uma nova percepção, a de que não estamos sozinhos, nunca estivemos e jamais estaremos. A introdução desta oração é o início de uma jornada de entrega. A cada instante que passa, você será guiado a soltar mais, a confiar mais, a descansar mais profundamente. Porque o verdadeiro sono não vem do cansaço, mas da fé. E a verdadeira paz não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus os acolhe enquanto você repousa. O chamado da noite é sutil, mas poderoso. Ele nos conduz ao momento em que somos lembrados de que não controlamos tudo. O sol não pergunta se pode se pôr, a lua não espera nossa permissão para surgir. Da mesma forma, a vida nos convida diariamente a aceitar que há forças maiores do que nossa vontade. E nessa aceitação encontramos libertação. Quando Allan Kardec nos mostrou que o espírito sobrevive além do corpo e que a vida material é apenas uma etapa do caminho, ele também nos ensinou a compreender que os momentos de repouso são oportunidades de reencontro com a essência. A noite, então, não é um fim, mas uma passagem, um portal que nos leva de volta ao íntimo, onde Deus habita silenciosamente. Enquanto o corpo busca repouso, a alma busca diálogo. É comum deitar-se exausto e sentir que os pensamentos não se calam. Planos inacabados, discussões que poderiam ter sido diferentes, dívidas que pesam na mente, saudades que apertam o peito. Tudo isso forma um emaranhado que parece não deixar espaço para o descanso. Mas o chamado da noite nos lembra que não precisamos lutar sozinhos contra essas forças. Existe um refúgio invisível, uma fortaleza espiritual erguida não por mãos humanas, mas pelo amor divino. É nesse abrigo que as batalhas internas são acolhidas e transformadas.
Esse chamado também revela algo que esquecemos. Somos mais do que nossas preocupações. O dia inteiro nos define pelo que fazemos, pelas tarefas que cumprimos ou deixamos de cumprir, pelos papéis que assumimos como pais, filhos, trabalhadores, amigos. Mas quando a noite chega, tudo isso se desfaz como sombras que perdem forma no escuro. O que permanece é a verdade mais profunda. Somos espíritos em jornada, viajantes temporários da terra, criaturas em busca de luz. Há um instante na noite em que o silêncio deixa de ser apenas ausência de som e se transforma em linguagem. Quando as vozes humanas cessam, os carros se afastam e o barulho do dia se dissolve, surge um espaço invisível que não é vazio, mas plenitude. Esse silêncio não oprime, ele revela. É nele que a alma começa a ouvir o que durante as horas agitadas permaneceu abafado. É como se o espírito, livre das distrações externas, pudesse finalmente escutar as notas sutis de uma melodia eterna, a voz de Deus sussurrando por entre os pensamentos. Não é fácil aceitar esse silêncio, porque estamos acostumados a preenchê-lo com imagens, com preocupações, com memórias que não se calam. Mas o silêncio, quando acolhido, se torna um mestre paciente. Ele nos mostra que o que tememos encarar são apenas reflexos de nós mesmos. Ao entrar nesse espaço de quietude, o coração percebe que não está diante do nada, mas diante de um diálogo invisível, onde cada respiração é resposta, cada pausa é um ensinamento. Esse é o silêncio que fala com a alma. Ele não precisa de palavras, porque sua linguagem é a da experiência interior. Cada dia vivido deixa marcas que muitas vezes não percebemos de imediato. O corpo sente o cansaço físico, mas é a alma que carrega o peso mais difícil de suportar. Ao deitar-se à noite, muitos acreditam que basta fechar os olhos para descansar, mas logo percebem que a mente continua ativa, trazendo lembranças, preocupações, mágoas e cobranças que ficaram guardadas ao longo das horas. Essa é a carga invisível do dia, feita não de objetos que se tocam, mas de pensamentos que se acumulam, de emoções que não encontram espaço para se expressar, de responsabilidades que parecem não cessar. Essa carga é invisível justamente porque não se mede em números nem se vê em forma. Ela é sentida. Está no nó na garganta que ficou sem palavras, na irritação que não foi entendida, no arrependimento que pesa por uma atitude impensada, na ansiedade pelo que ainda não aconteceu. Tudo isso acompanha a pessoa até o leito, e é nesse momento que ela descobre que não é possível dormir em paz sem antes soltar esse fardo. O espírito, em sua essência, busca leveza, mas a mente insiste em prender-se ao que passou e ao que ainda não chegou. Há momentos em que palavras não bastam, em que explicações não confortam e em que o coração clama por algo que vá além da lógica. É justamente aí que se revela o abraço espiritual de Deus, uma presença silenciosa que não se vê, mas que se sente com intensidade. Quando a noite se aproxima e o corpo já não resiste ao cansaço, é natural desejar um refúgio, um lugar seguro, onde se possa repousar sem medo. Esse refúgio existe, e ele se manifesta como um abraço invisível, que envolve a alma de maneira tão profunda que nenhum vazio pode permanecer. Esse abraço não depende de méritos ou condições. Ele não é dado apenas aos que se consideram fortes na fé ou dignos de perfeição. Pelo contrário, é nos momentos de fraqueza, de dúvida, de desânimo, que o abraço divino mais se faz presente. O Espiritismo nos ensina que Deus é Pai de infinita bondade e, como um Pai amoroso, Ele não afasta os filhos em suas quedas, mas os sustenta e os ergue. Quando oramos à noite e abrimos nosso coração, sentimos essa força nos rodeando, como se braços invisíveis nos levantassem do chão interior em que tantas vezes nos deixamos cair. A noite traz consigo uma escuridão natural que cobre a terra,
Mas dentro de cada ser humano existe uma outra escuridão, mais profunda e silenciosa, aquela formada pelos medos, pelas incertezas, pelos ressentimentos que insistem em permanecer. Essa escuridão interna não se dissipa com lâmpadas acesas ou cortinas abertas. Ela só cede quando a luz espiritual penetra o íntimo e ilumina aquilo que parecia oculto. É nesse instante que a oração se torna mais do que palavras. Ela se converte em chama viva, capaz de clarear até os cantos mais escondidos da alma. Essa luz não é imaginária, ela é real no campo espiritual. Ao elevar o pensamento a Deus antes de dormir, o espírito se conecta a correntes de energia que vibram em sintonia com a paz, a fé e o amor. O resultado dessa conexão é imediato. Uma sensação de leveza que substitui a inquietação, uma confiança serena que toma o lugar da angústia. É como se uma chama fosse acesa no interior do ser, afastando sombras que há tanto tempo insistiam em dominar. Ao longo da vida, acostumamo-nos a acreditar que precisamos ter o controle de tudo. Queremos resolver cada problema, antecipar cada desafio, encontrar respostas imediatas para questões que às vezes pertencem apenas ao tempo. Essa necessidade de controle é o que mais pesa na alma, porque revela uma resistência constante à entrega. Quando a noite chega e a mente insiste em repassar os acontecimentos do dia, essa resistência se torna ainda mais clara. Não conseguimos soltar o que já passou, nem confiar plenamente no amanhã. É nesse ponto que nasce a lição espiritual de entregar sem resistir, de aceitar que o descanso só é verdadeiro quando permitimos que Deus cuide daquilo que não conseguimos resolver sozinhos. Entregar sem resistir não é sinal de fraqueza, é demonstração de sabedoria. É compreender que há limites para a ação humana, e que esses limites não são falhas, mas parte da nossa condição de aprendizes na Terra. A noite não é apenas um intervalo entre dois dias. Ela é um santuário preparado pela própria natureza para que possamos nos refazer. O corpo, com suas limitações físicas, pede descanso para restaurar forças. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo. A alma também busca renovação. Esse processo não é visível a olhos humanos, mas é sentido de maneira intensa. Enquanto os músculos relaxam e o coração encontra ritmo sereno, o espírito se liberta parcialmente da matéria, vivendo experiências que alimentam sua essência. É nesse encontro silencioso entre corpo e alma que se manifesta o verdadeiro poder da noite, a renovação integral do ser. Quando o dia termina, é comum que a mente se ocupe apenas do que não deu certo, das preocupações que persistem, das falhas que insistem em se repetir. Poucos percebem que, ao alimentar esses pensamentos, reforçam ainda mais o peso do coração e tornam a noite inquieta. A gratidão surge como uma chave secreta, uma força oculta que transforma completamente a forma como enfrentamos o descanso. Não se trata de ignorar as dificuldades, mas de reconhecer que, mesmo em meio a elas, há sinais de cuidado, bênçãos e oportunidades que nos cercaram silenciosamente. É ao agradecer que a alma encontra espaço para respirar e o espírito descobre a serenidade necessária para repousar. Quando a noite cai e nos aproximamos do leito, é fácil imaginar apenas o ato físico de deitar e repousar. No entanto, existe algo muito mais profundo acontecendo nesse momento. Ao lado de cada cama, ergue-se um altar invisível, um espaço sagrado, que não precisa de velas, imagens ou objetos materiais para existir. Esse altar é construído pela intenção do coração, pela fé silenciosa que se manifesta quando a alma se recolhe em oração. Ele não se vê com os olhos da carne, mas se sente com a percepção íntima,
e sua presença transforma o quarto mais simples em um templo iluminado pela espiritualidade. Ao final do dia, muitas pessoas acreditam que o cansaço vem apenas das atividades físicas e mentais, mas existe um peso silencioso que rouba a paz: a falta de perdão. Quando guardamos ressentimentos, mágoas ou raiva, criamos correntes invisíveis que nos aprisionam ao que já passou. Esses sentimentos não permitem que a mente se aquiete, nem que o coração encontre serenidade. Ao deitar, a lembrança de palavras duras, atitudes injustas ou erros cometidos volta como um eco insistente, tornando o sono inquieto e a noite pesada. É por isso que o perdão é mais do que um ato moral ou religioso, ele é a chave que abre a porta do verdadeiro descanso. Quando a noite chega, muitos encaram a oração como um simples ritual, repetindo palavras conhecidas, quase mecânicas, na esperança de que o sono venha em seguida. Mas a oração verdadeira vai muito além de um hábito. Ela tem o poder de transformar a noite em uma experiência espiritual profunda. Ao orar com sinceridade, não apenas acalmamos a mente, mas abrimos um portal invisível entre o coração humano e a fonte divina. Esse ato de elevação íntima muda a qualidade do descanso, modifica os pensamentos que levamos ao sono e redefine a energia com que despertaremos ao amanhecer. Há uma melodia que não se ouve com os ouvidos, mas que ressoa profundamente no coração. Essa música não vem de instrumentos nem de vozes humanas, mas nasce da esperança que se instala quando o espírito decide confiar em Deus. Ao deitar-se, muitos carregam o peso da ansiedade pelo amanhã, temendo o que ainda não aconteceu ou revivendo o que não pode mais ser mudado. Mas quando a esperança é cultivada, esses ruídos internos perdem força e uma harmonia invisível começa a embalar o sono. É como se cada nota dessa música fosse composta pela certeza de que a vida continua, de que as batalhas não são eternas e de que o cuidado divino nunca nos abandona. Quando a noite desce e os olhos começam a se fechar, muitos acreditam que entram sozinhos nesse estado de repouso. Mas a realidade espiritual é muito mais profunda. Jamais adormecemos desamparados. Espíritos amigos, mensageiros da bondade divina, acompanham-nos em silêncio, como guardiões que velam pelo sono. São eles que envolvem o coração cansado em correntes de serenidade, afastam influências perturbadoras e inspiram pensamentos de confiança. Esses anjos, como costumamos chamá-los, não são figuras distantes ou inacessíveis, mas presenças constantes que cumprem a missão de proteger e amparar cada ser humano em sua caminhada. Abrir os olhos pela manhã pode parecer um gesto simples, mas, espiritualmente, é um milagre cotidiano. Muitos adormecem levando ao travesseiro preocupações, dores e batalhas que pareciam impossíveis de superar. E ainda assim, ao despertar, percebem que algo mudou. A mente está mais clara, o coração menos pesado, e uma confiança suave surge, quase sem explicação. Esse é o milagre de acordar em paz, fruto de uma noite em que a alma encontrou refúgio na oração e amparo nas mãos invisíveis que velam por nós. Não é apenas o corpo que descansou, foi a alma que se renovou, trazendo ao dia seguinte uma nova oportunidade de caminhar com mais leveza. Há uma verdade silenciosa que muitas vezes esquecemos ao nos deitar. O mundo não para porque fechamos os olhos. Enquanto acreditamos estar entregues apenas ao repouso, uma atividade invisível continua acontecendo em nosso favor. É nesse mistério que reside a certeza mais consoladora. Enquanto você dorme, Deus trabalha. Não é uma metáfora, é uma realidade espiritual. O Criador não descansa, não se ausenta, não se afasta. Ele atua nos bastidores da vida, transformando dores em lições, preparando caminhos que ainda não enxergamos, fortalecendo o espírito para enfrentar aquilo que parecia impossível.